e isso interfere muito na relação saúde e doença dele. Nisso, você tem que entender muito bem a pessoa. E o que seria entender a pessoa? Entender a pessoa, se a Tita começar a perguntar, tipo, ela faz um teste e ela pode falar assim, em que lugar do segundo componente da MCCP está tal coisa? Por exemplo, ele pode estar no próprio indivíduo, né, que seria a pessoa, com as questões de vida, a história de vida, com que ela trabalha, a questão de desenvolvimento, as suas percepções, as suas angústias, isso seria entender a pessoa, o paciente em si mesmo. Tem um contexto próximo, que é os familiares, o trabalho, uma rede de suporte, uma rede de apoio. Também tem um contexto remoto. O contexto remoto ele seria a cultura da pessoa, a religião, a comunidade em si, um ecossistema que ela vive, de maneira geral. Tá? É muito bom você fazer uma abordagem ampla, entendendo todo o espectro diferente da pessoa, não individualizando somente o paciente, e sim fazendo uma análise geral de todos esses meios que eu falei antes. E lembrar também que o cuidado, normalmente o cuidado numa atenção primária, ele é multifatorial. Por exemplo, doença que é multifatorial, hipertensão. Tem questão genética, tem questão de comportamento, tem adesão a tratamento, pode ser tratada por médicos, enfermeiros ajudam, nutricionista é muito importante, educador físico é muito importante, psicólogo é muito importante. Então, é uma abordagem multifatorial e interdisciplinar, onde o cuidado ele é fechado por todos, assim. Nisso, numa questão aberta, seria legal citar a NASF, um trabalho em equipe, assim. O terceiro componente é elaborar um plano conjunto no manejo dos problemas. Bom, essa parte ela é bem importante, porque ela vai delinear o cuidado. Nisso, esse terceiro componente ele pode ser dividido em quatro subcomponentes, assim, que é definição do problema a ser manejado, que seria o diagnóstico, ou a continuidade de algum cuidado, progressão ou não de uma doença, colocar metas e prioridade de tratamento. Na PS3, vocês vão ver que, por exemplo, existem as fases em que a pessoa se encontra e as metas que ela tem que bater. Por exemplo, em que grau ela está querendo largar o tabagismo? Em que grau ela quer largar o vício em álcool? Bom, obesidade, ela quer perder quantos quilos em quanto tempo? E isso tem vários estágios, assim, que é muito importante você planejar e com metas cabíveis, batíveis, assim, porque é muito comum, assim, infelizmente, por exemplo, você vai em clínicas, sei lá, um endócrino. Você tem que perder 25 quilos. Vamos perder 25 quilos em 3 meses. O paciente, ele não vai conseguir perder 25 quilos em 3 meses de uma maneira saudável, assim. Então, ele se sente frustrado, ele não adere ao tratamento, ele evita novas consultas por ele se sentir impotente. Então, é bem legal lançar prioridade de tratamento e metas cabíveis num tempo bom. Tem também a identificação dos papéis a serem assumidos, que é, querendo ou não, é aí onde que, tipo, tá a responsabilidade do médico e tá a responsabilidade do paciente também. Principalmente em tratamentos a longo prazo, que dependem de uma integralidade do cuidado, de uma longitudinalidade de cuidado também. E alinhar as expectativas, que seria muito no 2, no tema 2 também, que é fazer métodos cabíveis. Beleza? Então, seria um resuminho básico aqui, definir o problema, buscar a adesão e a identificação dos papéis. Também tem o quarto e último componente da MCCP, que é a intensificação entre a relação do médico e do paciente. Bom, nisso, como a APS, na maioria dos casos, ela requer um nível de confiança, um nível de tratamento um pouco maior, por exemplo, num PA ou num pronto-socorro rápido, porque a maioria do seu paciente vai fazer parte da sua equipe, ele vai integrar não só o médico, mas ele vai integrar toda a equipe técnica profissional da UBS, ele requer um nível de confiança maior, um nível de empatia maior, que busca, que trague o paciente para uma relação confortável com a equipe. Nisso, é muito importante ter um cuidado ao longo do tempo, o paciente não abandonar, para ele aderir ao tratamento, para ele continuar o tratamento, uma empatia e compaixão do médico, feito desde o treinamento da faculdade.
É muito importante, assim, que a nossa faculdade nos coloque em contato com o paciente desde o primeiro mês de aula, assim. Eu não sei se a pandemia mudou muito a relação, mas é muito importante, assim, entender que o paciente, ele está lá no nível de confiança. E você tem uma responsabilidade grande sobre isso e você não pode se achar melhor, maior, só porque você está portando um jaleco com um esteto, assim. Nisso é muito importante diminuir o poder e a hierarquia. Você pode perceber que até nas consultas, quando vocês vão passar agora no terceiro semestre, que a gente está bem no comecinho também, então, em semiologia, até na própria UBS, quando você deixa o paciente mais à vontade, você vê que para matar o que ele sente, o diagnóstico, ele se abre mais, ele conta mais, é muito mais fácil, principalmente problemas que seriam difíceis de contar. É muito comum a gente pegar paciente idoso com câncer avançado e o cara no começo na amnésia ele não fala, por exemplo, que ele tem um tumor de próstata. E no final ele fala, pô, consegui uma confiança, eu não estou conseguindo ter relação há tanto tempo, isso está me prejudicando nisso, nisso, nisso. Então, é um fato bem legal de você diminuir o seu poder de hierarquia, deixando o paciente mais livre, sim. E o médico ele tem que ter um conhecimento relacionado ao conhecimento científico, óbvio, que vai guiar um diagnóstico maior, vai entender o caso no processo de saúde e doença do paciente. Ele tem que compartilhar o poder do atendimento com o paciente também. Ele tem que ter um relacionamento saudável para manter o paciente coeso no tratamento, o paciente ter uma segurança de voltar e continuar resolvendo seus problemas. O médico também ele tem que reconhecer as suas limitações e a sua importância para o paciente em si, desenvolvendo um autoconhecimento, e ele tem que ter o princípio de transferência com transferência, que é passar a importância para o paciente passar a importância para o médico. Ambos são importantes para o delineamento do cuidado a longo prazo. Não adianta nada o médico se dedicar assim e o paciente abandonar o tratamento, como do mesmo jeito, não adianta o médico só passar uma receita para o paciente e o paciente não resolver suas dúvidas. Dúvidas que podem ser até básicas, tipo assim, por que eu estou tomando tal remédio? Até dúvidas assim, quais são as complicações futuras que eu posso ter? Então, é muito importante intensificar essa relação de cuidado entre o médico e o paciente. Nisso aqui, a Tita perguntou, acho que foi uma questão escrita, ou foi um caso de TBL, assim, eu não lembro muito bem, que é sobre a escutativa. A escutativa é muito importante. Muito, muito, muito importante. Por quê? Porque o paciente, ele chega no consultório, dificilmente você vai encontrar um paciente que ele não está angustiado. Alguma dúvida ele tem, ou algum medo ele vai ter também, porque ninguém aparece numa OBS ou ele está com uma reclamação, ou ele está com uma continuidade de cuidado. Então, é importante manter uma postura para o paciente, se manter interessado. O médico ele tem que colocar uma importância grande no atendimento para evitar que o paciente se perca. Ou o paciente se sinta acuado e não fale a história verdadeira. Nisso aqui é muito importante o Golden Minute, que é o primeiro ou o segundo minuto, né, somando os dois, que o paciente vai contar. Dificilmente o paciente fala mais que 1 minuto e 15. E nesse tempo é muito importante porque o paciente fala o que é essencial para ele. Ele fala, tipo assim, eu cheguei, eu tô vomitando, tô com náusea, tô com vômito, eu comi em tal lugar, tal coisa. Ou, por exemplo, meu pai começou, na época agora do Covid, meu pai começou com febre, passou 2 dias, eu comecei também, tô com dor no corpo, ele vai te falar o que é essencial nos primeiros minutos. E para mim é um dos pontos mais importantes, ou o período mais importante da consulta. E depois é você explicar de maneira coesa. E ter uma noção que o paciente é importante. Por exemplo, num caso de infecção urinária, que é bem comum, você não vai falar para o paciente, você está com poliúria, você está com disúria, você está com hematúria. É saber ter uma relação boa com o paciente, com conhecimento científico, mas transmitindo uma linguagem que ele possa entender. Em vez de perguntar se ele está com disúria, fala assim, arde para fazer xixi, que é transmitir o cuidado de uma maneira mais palpável.
Nisso, né, ele tem algumas estratégias de cuidado, que é envolver pessoas ou famílias nas decisões. Muitas vezes, pessoas vão acompanhadas do familiar. Em caso de dor, é muito comum, porque a pessoa não consegue ir sozinha para o OBS. No caso de atendimento pediátrico, também é bem comum. Manter as pessoas da família, manter as pessoas ou família informada. Em caso de progressão de cuidado, por exemplo, uma senhora que apresenta hipertensão, analfabeta e está com um grau de Alzheimer, assim. É importante um familiar ou algum ente próximo dar os remédios para ela, porque o risco dela esquecer de tomar é grande. Nisso é importante a interação do meio social. Melhorar a comunicação com as pessoas e família, nisso seria o médico se fazer entender de maneira mais fácil. Dar às pessoas e famílias acolhimento e suporte. Nisso não é só o médico, é toda a equipe. Transmitir o cuidado de uma maneira fácil, palpável, e que a pessoa não se sinta amedrontada de fazer. Obter o consentimento informado para aqueles procedimentos ou processos de maior risco ou possibilidade de dano. Elucidar o paciente. Vocês viram muito bem em Humanidades, que é a superação da minoridade do Kant. Então, você faz não um consentimento livre, esclarecido, dito, mas é colocar o paciente a par da situação. Deixar ele confiante para que ele possa decidir junto com você o que ele pretende. Deixar o paciente a par da situação. Colocar ele em foco também, porque não existe mais protagonismo. O médico depende do paciente, o paciente depende do médico. Obter retorno das pessoas e famílias e ouvir suas opiniões sobre o cuidado prestado. Isso é muito importante para a longitudinalidade, né? E para a qualidade do serviço. O que eu posso melhorar, em que ponto eu fui eficaz, que eu posso promover um melhor cuidado, uma continuidade. Isso também para toda a equipe do NASF em questão. E ser franco e leal aos efeitos colaterais quando ocorrerem, que é reconhecer seus erros também. O médico, ele erra, esperado que não, mas ele tem que corrigir seus erros e se colocar numa posição humana também. Por exemplo, pensei nisso, não deu certo, peço desculpas, porque, por exemplo, você pode passar um tratamento para uma pessoa e o tratamento não ser eficaz. Existem doenças e existem doentes. Tem muita pessoa que se dá bem com o tratamento comum. Nisso você vai pensar. Pensei nesse diagnóstico e coloquei esse tipo de cuidado. Deu certo? Ótimo, vamos continuar. Não deu certo? É você colocar numa posição, tipo assim, pensei numa coisa que não foi 100% o que eu imaginei que seria. Logo, eu não quero que você saia daqui, porque é importante para mim, para minha equipe, para a comunidade geral, que eu trate a sua enfermidade, sendo ela podendo ser viral ou não, ela podendo ser momentânea ou crônica, tá? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que eu tenha me feito entender aí para vocês. Muito boa a prova. A prova da TITA é uma prova que se divide normalmente em testes e questões abertas. Na nossa, caiu sobre os componentes abertas e sobre o CIF aberto também. Tá, eu espero que vocês tenham calma, uma boa prova e tamo junto. Qualquer coisa, só mandar lá no slide da monitoria. Certinho, gente? Muitíssimo obrigado. Valeu.